Começou, Ju. É isso? Estamos online, galera. Bora então, gente. Boa tarde a todos. Eu sou a Juliana, faço parte do coletivo agroecológico Garapuvu, que está enraizando o 5º Encontro Regional de Grupos de Agroecologia da região Sul. Vamos iniciar hoje a nossa segunda live. Essa live aí que vai ser protagonizada pela comunidade remanescente quilombola Vidal Martins, que está em processo de retomada desde fevereiro desse ano, aqui no bairro do Rio Vermelho, em Florianópolis. Cheguem junto aí para conhecer um pouco mais sobre essa história. Nosso tema esse ano é no momento de crise, esse momento que coloca em evidência, né, um cenário crescente de fome, de insegurança alimentar, adoecimento físico e mental da população, tanto nos grandes centros urbanos quanto no meio rural, né? Além de estar intensificando aí esse processo de aniquilamento das formas de vida das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Então, nos inspirando em quem sempre resistiu a esse sistema, né? A gente convida hoje o Quilombo Vidal Martins para contar um pouco para a gente da sua história e da sua luta, né? Uma luta tão importante que acontece aqui na cidade de Florianópolis. E a gente tem que a garantia do território é fundamental, né, para esses povos, para continuarem resistindo e existindo. E a agroecologia é a forma como os nossos ancestrais sempre cuidaram da terra e como sempre vão continuar cuidando. Por isso, a garantia desse território é tão importante para que se permaneça fazendo dessa forma, né? Bom, nesse momento de distanciamento social, a gente não pode se reunir, fazer mutirão. A gente está sugerindo uma doação espontânea aí para o Quilombo Vidal Martins. Você pode estar doando através da conta que a gente está divulgando nas nossas redes, que vai direto para o Quilombo. Se você está em Floripa e gostaria de fazer alguma doação material, pode estar entrando em contato com a gente por e-mail. A retomada nesse momento está precisando de materiais para restauração do espaço do camping, como lâmpadas, mangueira, telas para restaurar o viveiro, tinta, enfim. Se você quiser contribuir dessa forma, entre em contato com a gente pelo nosso a se apresentarem aí pro pessoal. Shirley, Helena e Isaías, que estão presentes aqui hoje com a gente, né? São remanescentes quilombolas aí do Quilombo Vidal Martins e vão estar mostrando um pouco mais aí pra gente sobre essa luta, nos explicando um pouco. É com vocês. Boa tarde, meu nome é Shirley, sou quilombola, sou coordenadora da Educação Escolar Quilombola Vidal Martins e sou secretária da associação. Vou passar por... Meu nome é Helena, sou presidente da comunidade remanescente de Quilombo Vidal Martins. Olá, me chamo Isaías. Hoje eu sou um dos jovens que está participando da retomada lá no Quilombo Vidal Martins. Prazer em conhecer todos aí. Sejam todos bem-vindos à live. Peço que todo mundo fique bem à vontade, tá fazendo perguntas aí, a estar questionando, e até mesmo a estar publicando isso para outras pessoas, tá compartilhando aí. Valeu, galera. Passa a palavra para a Juliana. Boa, gente. Bom, para iniciar essa conversa, eu queria pedir para vocês contarem um pouco mais sobre o começo, né? Toda a luta demanda muito trabalho, eu imagino que o trabalho de vocês no início tenha sido muito grande. Então, queria perguntar para a Shirley aí quais foram os principais desafios encontrados no começo. Quando vocês começaram a fazer o resgate histórico aí da comunidade, como que foi esse processo? Então, Ju, foi bem difícil, né? Porque quando tu vai
buscar algo que é lá de 1700, 1800 e pouco, e que se fala da escravidão, que é já uma coisa bastante invisibilizada no Brasil. Quando tu vai atrás de documento, onde encontrar esse documento? Quando não se tem experiência, é mais difícil ainda. Mas nós tínhamos algo muito bom, que era o contar dos mais velhos. Então, o que aconteceu com a comunidade? Como nós tínhamos toda a sabedoria deles, tudo aquilo que foi passado para ele através dos pais deles, através do meu avô, do bisavô, do tataravô, a gente tinha história, porém a gente não tinha a documentação. E daí a gente dizia que era descendente de escravo, a gente contava a nossa história, mas para ser certificado, para ter todos os direitos reconhecidos, teria que ter lá a documentação, teria que saber da história. O que a gente fez? Eu e a Helena, no começo, começamos a procurar os documentos de várias formas. Primeiro a gente ouviu os mais velhos, depois a gente começou a sair para o centro da cidade, em tudo quanto é local, escola, cartório, tudo que tu possa imaginar, a gente começou a procurar para achar esse resgate. Internet, tudo que tu possa imaginar, a gente fez. Então, o que a gente começou a juntar, daí a gente achou um site também muito bom, e a gente começou a juntar toda essa documentação, e a partir dali nós passamos dias e noites e madrugadas em claro, até nessas documentações a gente conseguir achar o Vidal Martins, que era um dos nomes, que era o nome que se deu ao quilombo, e conseguir provar para a sociedade que esse nome não estava só na cabeça dos nossos mais velhos, não estava só na cabeça do meu avô, do meu bisavô, não, que ele existia. Então, através de documento, através da carta de batismo dele, da certidão de batismo, a gente conseguiu provar. Eu me lembro que era 3h45 da manhã, eu me lembro muito bem, quando eu ali na documentação eu consegui encontrar ele, e eu fiquei muito feliz, porque eu disse, mãe, está aqui, está aqui, a partir de hoje o que vocês estão falando está comprovado, o Vidal Martins está ali, nasceu em 1845, e a gente passou muita dificuldade, sabe? A gente passou muita fome, porque a gente tirava a certidão, a gente ia para o centro, a gente tirava a certidão de batismo, ou a gente comia. Então, a gente preferia tirar a certidão de batismo e ficar sem comer. E daí, depois que a gente foi conhecendo outras pessoas, que a comunidade era muito sozinha, que a gente começou a ter um pouquinho mais de apoio, mas com muita dificuldade. Mas por que foi importante? Porque o que aconteceu? A comunidade, nós sempre sabíamos a história do nosso território, porque a gente sempre diz, quem não tem televisão, conta história. E a nossa família foi uma das famílias que, ali do Rio Vermelho, foi os últimos a terem televisão. Então, a gente tem o costume sempre de estar ouvindo os mais velhos. A gente ouvia o meu avô, falar que o pai dele falava, que era descendente de escravo, que era escravo também, que inclusive o pai dele foi escravo e tal. E eu vou contando as histórias do território, porque nós somos da geração que nasceu na parte de cima, ali onde é a Pedra Rachada, lá dentro do território, que é o Porto do Rio Vermelho. A gente chama ali, nasceu lá, foi essa outra geração. Só que por mais que a gente ouvisse ele, a gente pensava, tá prescrito, como é que nós vamos fazer, E a gente muito reduzido. E chegou um momento da nossa vida que a gente pensou, nossos filhos vão crescer na mesma situação que nós, sem saneamento básico, precário, casa tudo pequena, com tudo apertado, e a gente sabe da nossa história. Então, a Helena começou a correr atrás de toda essa documentação, de todo esse processo. Vamos ver, deve ter uma saída. Até que chegou a situação do quilombo. E ouvindo todas as histórias dos mais velhos, quando a gente começou a procurar o Vidal Martins, a gente se encantou, porque tudo aquilo que eles falavam para a gente de maneira triste,
a gente começou a valorizar mais a luta deles, porque nós começamos a aprender mais com eles. A gente começou a ver que tudo que os nossos ancestrais fizeram por nós tinha um valor, tinha um carinho muito grande, porque o Vidal Martins, ele nasce em 1845, ele é separado da mãe, ele fica com a avó, ele fica com a tia, e dali ele luta para permanecer no território, né, que era do senhor dele. Ele, após esse período, né, de escravidão, porque ele foi liberto, né, antes de 1888, ele permanece no território com a família, ele casa, ele tem filhos, ele tem netos ali, e mesmo assim eles continuam lutando, porque era uma terra difícil, era uma terra com muitas dunas, sabe? E ali mesmo ele continua lutando, ele continua passando toda essa sabedoria, todo esse conhecimento para gerações próximas. Então a gente começa a gente ouvindo isso tudo depois de grande, a gente começou a dar mais valor para essa história, sabe? Por todas as dificuldades que se teve, pela separação dele com a mãe dele, sabe? Por ele ter passado, né? Ela ter passado, no caso, por 2 senhores, por ter tido ele muito nova, né? Com 13 anos de idade. Então, foram histórias que deram muito valor para a comunidade, foram resgates que deram valor para a comunidade, porque a gente sempre diz que se nós passamos por dificuldade, eles passaram mais ainda, porque eles tiveram que trabalhar para eles, tiveram que sustentar a família deles, mais a família dos seus senhores também. Então, todo esse resgate foi muito difícil para a comunidade, porque ao mesmo tempo que tu resgatava a história, tu olhava para aquele documento e tu pensava, pô, esse documento aqui, essa carta de casamento, essa certidão de casamento, de 1850, é da minha tataravó, que era a Joana, eu pensava. Daí eu vi ali que ela era escrava de um padre, e eu ficava assim, como um padre vai ter escravo, gente, sabe? E daí eu me lembrava de todas as histórias, né, que a minha mãe contava, que o avô contava, que tinha um padre, que tinha uma pessoa da família que trabalhava com o padre. Sabe aquelas histórias mesmo que não falada com dor, mas eu acho que isso tudo tem um propósito, sabe? Caiu nessa geração para que acho que na geração passada não houve essa possibilidade, por mais difícil que foi, porque a gente viu o vô morrer muito triste, sabe? Deixando os filhos naquela situação, sendo que eles tinham um território imenso para plantar. E depois que eles saem daquele território, eles passam, né, a passar mais necessidade ainda, porque planta-se aonde, de que forma? É proibido, né, entrar no espaço para plantar, porque daí vem, né, o governo do estado e diz que a terra é de ninguém, sendo que a terra tinha dono, não estava no nome dos escravos, né, estava no nome dos senhores, mas tinha dono, e simplesmente retira o meu avô dali, manda sair, e o meu avô fica triste, fica abatido, a ponto de chegar um momento dele, né, ver que realmente estava perdendo tudo, tinha que comprar, porque era na época do IRASC, né, o Instituto de Reforma Agrária. Então ele teve que ir para o Rio Grande do Sul, juntar um dinheiro, passar anos e anos lá, a ponto de chegar um momento que ele retorna para casa. Ele encontra só os filhos, a esposa dele não estava trabalhando, e dele bater na porta e os filhos não deixaram ele entrar. Ele diz: sou eu, sou o pai de vocês. Ele: não, você não é o nosso pai, você não é o nosso pai. Tem que esperar minha avó chegar para dizer para minha mãe e para os meus tios que era o pai deles, sim, pai deles, e que poderia deixar ele entrar. Então, quando a gente ouve essas histórias, por mais difícil que hoje, né, nos tempos atuais que nós estamos, isso nos fortalece para a luta. Por mais dificuldade que nós venhamos passar, isso nos fortalece. E a cada dia que passa, cada vez que os nossos idosos, né, vão ficando mais velhos e tal, isso para nós também, agora não, porque nós estamos ali na retomada,
mas antes da retomada, isso nos deixava muito triste, porque a gente não conseguia dar uma situação de um conforto para eles, né? Sabendo que o território é nosso, por mais que, não, o território é da comunidade, porque eles foram trazidos para cá, nasceram na condição de escravo, nasceram como escravo, trabalharam muito, deram duro, permaneceram, levaram um golpe do Estado, permaneceram ali próximo à área para não ter que ir embora, porque meu avô queria morrer no Rio Vermelho, morreu no Rio Vermelho como o pai dele, Boaventura, como o vô dele, o Vidal Martins, morreu, como a Joana também morreu, a Jacinta morreu e etc. Então, isso de uma certa forma, isso vem, sabe, nos fortalecendo. E o bacana disso tudo é que, durante esse resgate, a gente não achou só o Vidal Martins, a gente achou mais coisas. A gente achou a Sabina, a gente achou a Quitéria, que eles falam lá que tem a ponta da Quitéria, e a Quitéria é a prima do Vidal, né? Prima e irmã do Vidal. Então, o próprio território ele foi se formando as características da Vidal Martins, como já era dito antes, sabe? Pontos que se encontram nas certidões, na memória dos mais velhos, sabe? Teve um ponto muito importante que, quando nós estávamos pesquisando, a gente chegou até um ponto da pesquisa que terminou os nomes, e daí a gente ficou, mas como? Tem que ter mais alguma coisa. Daí eu lembrei daquela coisa, quer saber? Vai ouvir os mais velhos. E eu fui até a minha mãe, até o meu tio, comecei a conversar com eles, e eles disseram, olha, o meu pai falava que os senhores trocaram de nome. E daí eu fui atrás, eu comecei a procurar, nossa, trocaram de nome, tem que ter essa troca de nome. E realmente, nós encontramos eles trocando de nome. E eu fiquei, né, fui ficando, nós, né, fomos ficando cada dia mais fascinado, mais apaixonado pela história, pelas mulheres, né, quilombolas, né, pela resistência delas, pela luta delas, pelos nossos tios também, pelo Vidal, que a gente procurou muito, e a gente viu que entre os escravos ali, o Vidal Martins, Joana, Boaventura, eram casais, né? Porque geralmente as escravas elas ficavam sozinhas, e eles não, eles faziam. Tu vê que eles permaneciam com a família, eles tinham essa coisa de deixar a família unida, de cuidar dos filhos, cuidar dos avós, sabe? Tu consegue perceber isso e continuar toda essa questão do resgate. O Vidal Martins, a Joana também, o Vidal Martins ele foi batizado aqui na igreja do Rio Vermelho. A Joana ela foi batizada na igreja da Lagoa. Por quê? Porque os senhores da Joana, o Manuel, eles nasceram na Lagoa e eles vêm a partir da Lagoa da Conceição para o Rio Vermelho. A caminhada deles é da Lagoa para o Rio Vermelho. Por isso tem muitas, nas nossas memórias, na memória dos mais velhos, principalmente, que nós baseamos nele, tem muita memória do território. Terra dos Órfãos, Ponte dos Martins, Mato Alto, e etc, né? Se eu for numerar elas aqui, eu não vou conseguir. Mas o que às vezes as pessoas chegam para nós e dizem, além do resgate, como é que o teu avô sabia disso tudo? A nossa família, se tu for pegar Maria Rosa, que, segundo os mais velhos, eles chamavam ela de cabocla, né? Porque ela era mistura de índio com escravo. Eles morriam muito idosos. Eles morriam com 92 anos, 80 anos, sabe? Então, geralmente, quando eles morriam, o filho já estava com 40 anos, o neto já estava com 20 anos. Então, se deu assim. O pai do meu avô, Boaventura, morreu em 1942, e quando ele morre, o meu avô já está com 30 e poucos anos. E quando o meu avô morre, a minha mãe também já está com a mesma idade. Então, deu tempo de estar repassando essa história, está dando continuidade a essa história, assim que nem nós também, né, estamos fazendo agora com os nossos filhos, que nem eu estou fazendo com meu filho Isaías, né, que está aí, já está participando. Ele vai ouvir, vai contar para os filhos dele também, vai estar podendo repassar para os meus netos, que vão passar para os meus bisnetos,
e a história ela vai permanecendo, porque a gente deu continuidade dessa história, eles deram, e nós, de uma certa forma, também estamos dando continuidade nessa história, sabe? Eu quero deixar um pouco para... Eu não vou entrar na questão da retomada, porque eu quero deixar um pouco para a Helena e para o Isaías, né? Poderem estar falando um pouco disso também, tá? Então, eu vou deixar um pouco da fala para eles, para mim não entrar na questão da retomada, tá bom? Muito massa, Shirley. Muito, muito, muito massa mesmo todo esse resgate que tu fez aí. Foi uma história que deve ser realmente contada e passada para todo mundo que for preciso, para todo mundo que puder, porque é uma história que acontece aqui em Floripa e muita gente nem, né, não faz ideia de que isso tudo aconteceu aqui no bairro do Rio Vermelho. Então, sério, sem palavras, muito, muito interessante. E eu ia te fazer uma pergunta que surgiu aqui, Shirley, nos comentários, da Cariane. Ela perguntou assim, a Shirley citou que encontraram bastante informação em um site. Qual que é esse site? Você pode contar pra gente? A gente encontrou... As primeiras a gente colocou na internet normal. Depois a gente foi naquele dos Mormons, sabe? Porque os Mormons, o que eles fizeram? Eles saíram uma época e eles foram tirando fotos de todas as certidões de batismo, casamento, todas as certidões, eles foram e tiraram. Se eu não me engano, eu acho que é o Family Chance, se eu não me engano. Foi um dos sites que a gente conseguiu, Cariane. Mas eu vou dizer para ti que para nós foi fácil, Cariane, por quê? Porque, como a Joana casou, ela casou com o Manuel Fonseca do Espírito Santo. Então, todos eles casavam e registravam. Então, foi dando continuidade. E Vidal não é um nome de escravo comum. Então, a gente conseguiu. Porque se fosse só Maria, vamos dizer, o nome do escravo, aí era complicado. Se fosse só Rita, era complicado. Mas como o nome era Vidal, e era o único Vidal que tinha no Rio Vermelho como escravo naquela época, e a esposa dele tinha casado também, então, para a gente ficou massa. E pela memória dos mais velhos, que foi para mim, foi o fundamental, para a gente ficou fácil por isso, tá? Boa, Shirley, muito obrigada. Muito obrigada aí por essa história que você contou. Foi incrível. Eu vou passar, então, um pouco a palavra para a Helena, tá? Nos explicando um pouco mais dessa parte jurídica, né, da retomada, Helena. Tu que é aí a presidenta da associação, fica à vontade para contar para nós. Então, pessoal, antes eu vou passar aqui e dar uma boa tarde aí para a Caiane, que deu boa tarde aí, para a Jusera, para a Márcia, para a Thalita, para a Cláudia, para a Marina, para a Daniele, para o Bruno, para o Eduardo, para o Lucas aí também, para a Viviane, para o Charles, para a Beatriz e para a Daiane. Uma boa tarde aí para todos aí, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam aí tendo respondidas aí as perguntas de vocês. Se vocês não tiverem as perguntas respondidas com a nossa fala, vão perguntando aí mesmo, que a gente, como vocês viram, a gente vai respondendo vocês conforme vai andando o vídeo, beleza? Pode falar, Helena. Boa tarde, eu sou Helena, sou presidente da Associação Remanescente de Quilombo Vidal Martins. Eu cuido do lado jurídico, junto com outros advogados, né? E a questão jurídica do Quilombo Vidal Martins, ela é muito complicada, porque a gente depende, né, dos órgãos públicos, que nem o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, e da assessoria de alguns advogados. As comunidades quilombolas, tá? Inclusive a Vidal Martins, elas têm vários direitos constitucionais e direitos internacionais também, que é a Convenção 69 da OIT, que garante o direito da comunidade quilombola ao acesso à terra, às políticas públicas, diferenciada, conforme a sua cultura e seu jeito de se organizar. No Brasil, isso não acontece, isso não existe, não é cumprida dentro das comunidades quilombolas. Então, o Ministério Público Federal, né, abre uma ação civil pública em cima dos órgãos que estão ali, que não fazem acontecer esses direitos, acompanhado junto com a comunidade. Só que o que existe, né, gente? O Procurador Público do Ministério Público Federal,
Tem um procurador que é muito sensível à causa quilombola, sim, mas tem procurador que não está nem aí para a causa quilombola. Causando dentro de uma comunidade um impacto muito grande, porque a comunidade acaba assumindo o papel do próprio Ministério Público, que é ir nos lugares, cobrar, fazer vários tipos de ofício. Isso aconteceu muito com a nossa comunidade, tá? A gente teve que tomar diversas vezes à frente. Isso nos deu muito trabalho, nos deu muita... Inclusive, foi até muito bom, porque ensinou a gente a ler mais os nossos direitos, não dependendo dos órgãos públicos, ensinou a gente a correr atrás, a ter mais informação. E eu eu estudando as leis, quando a gente foi certificado, eu pensei, bom, tá tudo certo. Existem acordos internacionais, existem leis federais, existe o decreto 4887 do presidente Lula, né, que ele, em 2003, ele fez o decreto 487 para ir de acordo com a Convenção 69. E a gente lendo, a gente ficou maravilhado. Olha, a coisa vai se ir muito, muito rápido. Só que não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Existe toda uma burocracia, existe todo um descaso, tanto do poder público como do judiciário. Como diz o judiciário, às vezes ele é o chicote do negro. Ele não funciona. Tá? Tudo que funcionou foi através de muito ato que a comunidade teve que fazer, pegando vários apoiadores, inclusive acadêmicos, que só tivemos visibilidade quando os apoiadores acadêmicos vieram para dentro da comunidade e deram visibilidade, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua formação, que a gente conseguiu ter agora o RTID. Nós estamos encaminhando para a titulação. Porque a comunidade ficou durante 4 anos e pouco lutando para que o relatório antropológico, que é lei, tá? Segundo a aba, tá? A Carta de Ponta das Canas, um relatório antropológico ele tem que durar 1 ano, 1 ano e meio, não pode passar disso. O nosso durou 4 anos e pouco. A gente indo no Ministério Público, cobrando as leis, cobrando as normativas, cobrando o decreto, cobrando do INCRA. Gente, é um descaso muito grande. Como é feito, como é visto. Eu também sou de uma Federação Nacional dos Quilombola, que é a FENAC-CONFAC. A gente acompanha outras comunidades quilombola, que é muito pior, porque a nossa comunidade ela é urbana, ela tem acesso aos órgãos públicos, ela tem acesso a vários lugares, ela pode cobrar, ela pode fazer ocupação, mas quem está lá no interior, quem está lá no esquecimento, fica à mercê de qualquer movimento, que muitas das vezes aproveita do conhecimento da comunidade, da humildade da comunidade, tá? Para fazer projetos sociais, projetos que a comunidade não se vê nele. Isso também, perante a lei, isso é errado. Então, falando para vocês assim, do meu conhecimento jurídico, de tudo que eu pesquisei, de todas as informações, todas as leis que eu sei, tá? Inclusive o decreto 6040 também, que fala do dever do Estado, que o Estado não cumpre o dever dele. O Estado omite o dever dele. Em momento algum, nem na cultura, na valorização das comunidades quilombolas, remanescentes do quilombo, o Estado não cumpre. Tá? O Estado é um genocida das comunidades quilombolas. Porque se você for ler todas essas leis que eu vou falar para você, vou até explicar que a Convenção 698, o Decreto 6040, o Decreto 4887, tá? Eles não cumprem uma vírgula daquele decreto. A comunidade não precisa ocupar lugar nenhum, ela tem direito constitucional, tá? Perante a lei, só que não é cumprido. É negado o direito da comunidade. O INCRA ele tem o dever de fazer que se cumpra todos os direitos quilombola. E se você for ver todo o processo que o INCRA faz, é um processo... Tem muita gente boa no INCRA, sim. Muita gente que é interessada no processo, mas tem muita gente que é muito omissa. Muito omissa. É muito triste. Se você for acompanhar uma comunidade quilombola juridicamente, se você for ver o que as comunidades quilombolas passam, tá? São assassinadas. As lideranças são assassinadas. Por causa de quê? Porque o poder público simplesmente fecha o olho para o direito da comunidade. Comunidade quilombola tem que ter segurança. Comunidade quilombola é lei federal, a Polícia Federal tem que estar em cima. A nossa comunidade, na retomada, teve várias ameaças. Ameaças de morte, tá? Inclusive tocando fogo, dizendo que foi a própria comunidade que fez. Tá pegando mentira contra a comunidade. O Ministério Público Federal foi acionado, a Polícia Federal foi acionada, mas nada foi feito. A nossa segurança, a segurança da comunidade, quem faz são os apoiadores, são a própria comunidade. E cadê a lei que não se cumpre? Que é dever do Estado garantir a segurança das comunidades quilombolas. Não existe.
Então, se for falar que existe lei, a lei está só no papel. Nos outros países são diferentes, as comunidades quilombolas têm o seu território, não é a burocracia que tem no Brasil. E ainda mais que essa mudança de governo piorou para a gente da comunidade quilombola. Tá? Essas lives que se faz nas redes sociais, gente, tá? Que você pede para o INCRA fazer com você, que você pede para o Ministério Público Federal, eles dizem que não pode, que não tem como. E agora a gente tem internet, porque é muito difícil o acesso à internet. Não é todas as comunidades que têm. O processo está igual uma tartaruga. Não se encaminha. O INCRA tem uma portaria do Ministério da Saúde que diz que é para suspender os prazos de titulação de terra, os prazos das terras. Sem necessidade. Não há necessidade dessa portaria. Aí tudo volta, quando volta, as coisas voltam tudo a funcionar, tem ônibus, um monte de loja abre, e a portaria não é suspensa, o INCRA não volta. Isso é um descaso, isso é proposital. Isso é para fazer o processo parar. E realmente o processo para. Porque como é que eu vou agora pegar o pessoal e ir lá no INCRA, cobrar do superintendente do INCRA, uma coisa que ele tem que fazer, se ele não está lá, se ele está em casa, se ele não quer me atender, se ele ignora a comunidade, se ele ignora... E por lei, isso não pode? Isso não pode. A gente sabe que a lei não se cumpre em várias instâncias, mas quando a causa é território quilombola, quando envolve terra, é muito mais difícil fechar os olhos e fingir que não vê. E é muito triste porque com essa demora, com essa falta de compromisso com a comunidade, morre muito idoso que tem a história, morre a nossa biblioteca. Porque os idosos das comunidades, nossos anciãos, são a nossa biblioteca que vai embora. São eles que vão morrendo e não vão vendo nada. Muitos idosos pedem para a gente, eu queria ver o território, eu queria ver a terra, mas eu estou morrendo e não consigo ver. Quem está lá sentado na cadeira, quem fez 4, 5 anos de faculdade, quem é doutor em Direito, quem é Ministério Público Federal, não sabe o que a gente passa dentro da comunidade. Não sabe a celeridade que a gente dá no processo, o desespero que a gente dá de ver nossa família embora, os nossos mais velhos embora, e a gente não conseguir fazer com que eles pisem na terra. Por isso que a gente fez a retomada. A gente fez a retomada porque a gente perdeu uma idosa dentro do quilombo de 60 e poucos anos, 69 anos, que não viu a terra. Tá? Ela se foi e não viu a terra. Ela viu todo o processo de luta, ela viu toda a agonia da comunidade, mas ela não viu a terra. Ela morreu desacreditada. E a gente disse, não, agora a gente vai retomar. Porque as casas estão precárias, as casas estão caindo, a situação da comunidade é uma vergonha. É uma vergonha. Porque o nosso território está na mão do Estado, está na mão do Instituto do Meio Ambiente, tá? O Instituto IMA. Se você vê, tem terra, tem muita terra, e a comunidade não consegue construir uma casa. Quando a comunidade tenta entrar no seu território para construir sua casa, sua dignidade para suas famílias, eles dizem que é uma área de preservação. Só que é uma área de preservação que, por lei, não pode ter casã, tá? Por lei não pode ter escoteiro, não pode ter nenhum campi. E tem. E a comunidade não pode estar lá dentro. Porque se a comunidade está lá dentro, eles dizem que a comunidade vai prejudicar o meio ambiente. O meio ambiente o quê? De pino? De árvores invasoras? A gente quer, sim, fazer o reflorestamento. A gente quer trazer a vida àquele espaço. E agora, junto com os mais jovens da comunidade, principalmente aí o Isaías, que está na linha de frente na produção da horta, nós estamos trazendo vida, sim, com muito receio, porque como tem agora um pedido de reintegração de posse do próprio IMA, dizendo que a gente não é para estar ali, dentro do nosso território, um território que é nosso, que só não foi titulado ainda, porque o INCRA, nesse momento, agora o superintendente está dormindo em casa. Na pandemia, ele resolveu dormir e não atendeu o quilombo. Por isso que ele não foi titulado. Então, a lei não é cumprida. Porque a Convenção 69 diz que a comunidade ela é protagonista do processo. Ela é protagonista, é da gente, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser escutada. E as comunidades não são ouvidas, não. Se você não for com um advogado no lugar, eles não te atendem. E pela Convenção 69 do OIT, eu posso ir até sozinha que eu tenho que ser ouvida. Isso não acontece. Tá? Isso é um descaso. A minha contribuição, né, o advogado ia participar agora junto comigo, que é um advogado que assessora a comunidade, dentro da comunidade. Por que ele assessora dentro da comunidade? Não precisaria de um advogado dentro da comunidade se o Ministério Público Federal cumprisse o seu papel. Ele não cumpre. Então, você tem que pegar um advogado, tá? Que é um advogado para cuidar do lado jurídico, social, dentro da comunidade, e vai assessorar a comunidade e vai empurrar o Ministério Público Federal. A gente não conseguiu com que ele participasse agora da live, foi muito em cima da hora também,
Ele ia contar um pouco como funciona o processo e como é o descaso do poder público, do poder jurídico com as comunidades quilombola, aqui na Vidal Martins e em todo lugar do Brasil, gente. Eu falo em todo lugar do Brasil, eu sei que eu deveria falar bastante do quilombo, porque eu articulo com outras comunidades que é muito triste. É muito triste a realidade das comunidades. Tem comunidade que está passando fome, morrendo, tá? Com leis específicas. O Brasil, ele é signatário da 169, signatário. Ele assinou a Convenção 69 da OIT. Ele tem o dever de cumprir o que está ali. Ele cumpre o que ele assinou com outros movimentos, com a sociedade dele, mas com as comunidades quilombola, não é cumprida. Então, aqui, a minha contribuição é essa, é fazer assim, ó, quem está assistindo o vídeo, ajuda a cobrar, tenha uma sensibilidade com as comunidades quilombola. A gente precisa de muita ajuda, porque quilombo é resistência, desde África a gente é resistência, porque existem muitas pessoas negras, eles confundem muito a história da luta do movimento negro com o quilombo. Quilombo é diferente porque quilombo é um grupo que ficou organizado no mesmo lugar, nunca saiu, tá? Pode ter viajado algumas pessoas, mas sempre uma família ali que resistiu a tudo, à fome, à sede, ao frio, ao descaso, ficou sendo massacrado, humilhado, mas sempre permaneceu ali. E com a nossa comunidade não foi diferente. Eu não sou quilombola. Eu sou remanescente do povo que foi ignorantemente escravizado. Eu sou remanescente de reis e de rainhas. Tá? A gente não é escravo. Nunca fomos escravos. Eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de reis e de rainhas, guerreiros de África até aqui. Lutaram, porque o povo lutou. Se nós estamos aqui agora, porque aquele povo que foi escravizado, ignorantemente escravizado, lutou através da sua dança, da sua cultura, da sua religião, mas lutou. Então, tenho orgulho do meu povo e eu também vou lutar até o fim. Mesmo que o poder público, mesmo que a justiça feche os olhos, nós vamos lutar que nem guerreiro, porque Zumbi também é guerreiro, Vidal Martins é guerreiro, e nós somos guerreiros. Muito obrigada. Tchau. Nossa, Helena, muito importante essa tua fala mesmo, porque é realmente escancarado o racismo institucional que acontece na nossa esfera jurídica, né? Em todos os sentidos no nosso país, infelizmente, mas nessa questão burocrática fica escancarado como é mais lento para as comunidades originárias, né? Para os povos originários, essa questão do território que está sempre sendo especulada, especulação imobiliária, questão de queimadas aí para incriminar a comunidade, enfim, tudo isso que é feito realmente para dificultar o processo. E é uma luta realmente muito forte, toda admiração aí a vocês que estão nessa caminhada. Bom, só para reforçar, então, que tem a petição, né, Helena, que está rolando aí para pressionar a titulação. A gente vai estar compartilhando o link aí para o pessoal estar ajudando nisso, né, dessa forma distante fisicamente, mas a gente pode ajudar também online, né. Bom, já que a gente estava começando a falar um pouco também sobre essa pressão, né, que rola externa, inclusive através de queimadas, né, eu queria dar a palavra um pouco para o Isaías falar sobre essa parte ambiental, né? O Isaías que está mais por dentro aí do planejamento de reflorestamento, das hortas, da parte sustentável do quilombo, e também sobre essa parte das queimadas que aconteceram há pouco tempo. Isaías, se tu puder dar uma explicada aí para a gente melhor. Então, boa tarde a todos. Me chamo Isaías, sou um remanescente quilombola ali no Quilombo Vidal Martins. Falo para todos aí que sejam bem-vindos. Vou dar mais aqui para vocês aqui, dar uma boa tarde para Jerusa, Felipe, para Érica, para o Gabriel, para a Salete, para o Cássio e para a Conceição, que chegaram depois, acabaram mandando boa tarde aí. Boa tarde, obrigado por estar acompanhando aí. Se vocês puderem aí continuar com as dúvidas, mandando as perguntas aqui nos comentários aqui para a gente agradece muito. Agradecer aí para você estar participando desse evento aí, que já vem rolando, essa é a 5ª edição. Muito feliz por essa 5ª edição ser o Quilombo, né? Pedir aí
fazer os agradecimentos aí à Juliana, a todo mundo que está participando aí, que está ajudando, até mesmo vocês aí que estão nos acompanhando. Vou começar, então, falando sobre esse assunto que a Juliana pediu das queimadas. As queimadas foi um assunto bem polêmico aqui na comunidade, né? Porque todo mundo ficou muito nervoso. Teve alguns dias que a gente acabou sendo agredido pela fumaça. A fumaça chegou a estar interrompendo a nossa vivência ali. Tinha muitos apoiadores no início. Isso antes da pandemia, né, galera? Antes da pandemia teve muitas queimadas. Aqui no parque, esse ano, eu acredito que foi o ano que mais teve queimadas, não sei se foi ou foi um dos que mais teve, mas teve bastante em diversos locais. Um dos dias da queimada acabou indo contribuir ali na retomada, porque a gente acreditava que poderia ser uma sabotagem, que as pessoas estavam nos sabotando, porque depois que o fogo começou a acontecer aqui no bairro, muitas pessoas começaram a tentar enfatizar que eram o Quilombo Vidal Martins que estava atacando esse fogo ali, por conta da retomada que a gente tinha feito ali no camping, por volta de 15 de fevereiro ali. Então, a gente acabou indo lá ajudar, contribuir no fogo com o bombeiro, demos nossos nomes ali no bombeiro da Barra, direitinho, falamos para eles ali que a gente ia estar contribuindo como voluntário, demos nossos nomes, eles falaram o capitão que era para a gente estar contribuindo ali no momento, a gente acabou ajudando eles ali no fogo. Vou dizer para vocês que foi um momento de muita tensão, ninguém tinha passado por um momento daquele, de estar apagando fogo, um fogo daquela proporção que estava, muito alta. Não sei se alguém chegou a acompanhar isso durante esse tempo, mas tinha vários dias de fogo, dava para ver a fumaça lá da Lagoa da Conceição, estava muito grande, muito foco de fumaça. Eu nunca tinha visto nada daquilo na minha vida e muitas pessoas que ajudaram, contribuíram também não, essas pessoas da comunidade. Acredito que o fogo seja criminoso, né? Porque tinha dia que a gente ia monitorar o fogo e estavam os bombeiros lá, passavam no dia seguinte, a gente olhava, o fogo já estava muito distante e não tinha passagem por nenhum local. Entre o meio dos dois focos de fogo estava tudo seco, estava tudo tranquilo. Até os bombeiros mesmo acreditaram. Eu não sei que fim deu a perícia, a área toda ali estava na perícia, né? Porque encontraram algumas coisas, até mesmo a comunidade acabou ajudando, encontrando ali com os bombeiros. Daí ficou como se a área fosse para a perícia. Mas aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tempo de incêndio, vá perguntando ali. A gente colocou no nosso Instagram ali. Se a Juliana puder colocar aí para a gente, tá dando uma olhadinha aí. Daí vocês só aguardem um pouquinho. Depois o fogo tornou, depois lá de fevereiro, março, o fogo retornou, as pessoas tacaram fogo de novo depois de um tempo. Esse foi o dia que chegou muito próximo da retomada, foi na Semana do Meio Ambiente, na primeira semana de junho ali. Nos dia 1º, nos dia 2º, no terceiro dia ali, na semana inteira o fogo acabou acontecendo. Foi dessa forma aí que vocês estão vendo aí na imagem aí, ó, do lado do nosso Instagram. Quem não viu ainda ali, quem estava perguntando nos comentários, está aí o nosso Instagram aí, ó, para vocês puderem estar acompanhando lá as nossas publicações diárias. Pode soltar. Então, pessoal, enquanto isso já vou passando para o próximo tema. Eu fiz a chamada lá para vocês. Eu acho que algumas pessoas devem se recordar. Eu falei que eu ia estar buscando aqui o tema da vala da ignorância. A vala da ignorância, pessoal, tem tudo a ver com a história ali de Henrique Berenhauser, né, que foi uma das pessoas que liderou ali a construção da reserva florestal, que deu com que hoje se tornou o Parque Estadual do Vermelho. Sem ser estação florestal, acredito que não teria a possibilidade de ser parque hoje. Então, teve ali a reserva florestal ali na década de 50, por conta de Henrique Berenhauser. Teve a construção da vala da ignorância. A vala da ignorância, muitas pessoas que eram funcionários ali do Henrique Berenhauser ali, da União, as pessoas que eram funcionários, eles acabaram ali construindo essa vala. O nome vala da ignorância porque foi uma vala de 3 metros de profundidade, construída no braçal, não teve máquina, não teve nada, foi construída no braço, com muitas pessoas. Então, 3 metros de profundidade mesmo, é muito. Desses 3 metros de profundidade, tinha 2 metros de largura e mais de 1,5 km cavado, então, dessa vala aí. Daí diziam na época que todo mundo que chegava lá nessa vala olhava e dizia: meu Deus, que ignorância. Chega a ser uma piada, a gente chega a dar risada. Porque, mano, como que vai ter uma vala de 3 metros de profundidade cavada no braço?
sabe? Então diziam, isso é uma ignorância, esse serviço de ignorante, que as pessoas que estavam construindo aquela vala, elas não sabiam qual era a finalidade daquilo, do que eles estavam fazendo. Então, por isso que pegou esse apelido aí, então, de vala da ignorância pelas pessoas que moraram aqui em torno. Eu busquei essa informação aí, então, da minha avó, da minha tia-avó e do meu tio-avô, que são pessoas da comunidade aqui do Quilombo Vidal Martins. Estava conversando com eles ainda, buscando um feedback ali agora há pouco também. Daí meu tio lembra o nome de algumas pessoas que ajudou lá, né? Que ele, na época, ele fez junto com o pai dele, que trabalhava no parque, que é o meu tataravô Zazá ali. Hoje eu trabalho no parque, eu tenho o mesmo apelido, então aí vamos dar as lembranças aí para ele, que o meu apelido também é Zazá, e hoje eu tenho a possibilidade de estar trabalhando ali dentro do parque também. Então eu vou dizer os nomes aí para dar um agradecimento para eles que estavam ajudando na vala da ignorância, para vocês saberem. Depois eu vou estar passando para o assunto de sustentabilidade, como a gente está se virando lá dentro da retomada. Os nomes, então, das pessoas que estavam trabalhando são pessoas que, aqui do entorno, aqui de onde a gente vive, né, de onde as nossas casas ficam, aqui na 9.545, na rodovia João Gilberto Soares, onde vive a família da comunidade, onde viveu por muito tempo, antes da retomada. Então, vamos ver os nomes aí: seu Lindomar, seu Gentil, tio Aníbal, Nelinho, seu Bug, o Valentino, seu Valdo, João de Deus, Quilimente, o Seriaco da Barra, o falecido Irto, falecido Jovem, o falecido tio Geraldino, o João da Tereza, falecido Armandino, falecido Nem, o Nes, o senhor Valmor, o Zeca da Orelha e o falecido Zezinho. Foi essas pessoas hoje que o tio conseguiu lembrar o nome. Não sei se algum nativo vai estar vendo esse vídeo, mas se vocês puderem estar contribuindo aí com alguém da família que conhece, o que ajudou a construir a vala, puder botar o nome ali para a gente também, a gente vai estar lembrando depois. Foi esses nomes que o tio conseguiu lembrar. Essa vala, então, ela passa lá hoje pela retomada, ela sai ali de onde fica a Polícia Ambiental, ali de onde é que era a antiga sementeira, onde minha avó trabalhou, onde o meu tataravô trabalhou, onde meu bisavô trabalhou. Todas as pessoas acabaram trabalhando ali na sementeira, colocando, então, a terra, a mudinha dentro do saquinho, fazendo, então, as mudas, deixando as mudas prontas. Eles trabalharam muito tempo ali na sementeira. Hoje eu não trabalho na sementeira, eu trabalho na trilha do Rio Vermelho, mas é dentro do parque, fica bem próximo ali onde era a área. Então, ela sai dali da sementeira, que é próximo ao camping dos escoteiros, para quem conhece, para quem mora aqui no norte da ilha, e ela vai até a retomada do Quilombo Vidal Martins, para quem não conhece, se encontra lá no camping do Parque Estadual do Rio Vermelho. Tá. Agora eu vou falar um pouco, então, sobre a sustentabilidade que a gente vem vivendo, né, ali dentro da retomada. A gente passou por alguns processos, né? A gente chegou ali, a gente não acabou produzindo pouco. Começamos com um processo de limpeza, cortando grama, varrendo, toda aquela área ali em volta, por conta de estar deixando a área nossa limpa, né? E também por conta de segurança, porque como a gente reside ali dentro do Parque Estadual, a gente está numa área onde vivem animais silvestres, vegetação nativa. Então, isso tudo acaba atraindo animais, acaba atraindo a cadeia alimentar toda junto. Então, é muito perigoso, porque a gente tem as crianças, os idosos ali, a gente teria que estar limpando essa área para não estar lidando com animais peçonhentos, né? Então, foi dessa forma que a gente foi limpando para a estética e também para a própria segurança. Depois dessa limpeza, a gente acabou partindo para outras coisas, né? Então, a gente já teve ali mais a criação das hortas, a criação do galinheiro, processo jurídico está andando, está encaminhando cada vez mais. Então, dessa forma, a gente está vendo o Quilombo evoluir. Todo mundo está encontrando uma forma de estar trabalhando ali dentro com a terra, de estar plantando, ensinando as crianças a reciclar o material do rejeito do reciclável, o material do reciclável do orgânico. Dessa forma, a gente está fazendo a compostagem. Da compostagem, a gente está tentando utilizar o composto para estar usando na horta, mas a gente não está conseguindo dar conta, porque o que a gente produz de compostagem hoje não dá para construir a horta, porque a gente está fazendo muita horta, já não está dando tanta conta assim, sabe? Então, a gente está fazendo com o que tem mesmo, com a terra que tem no momento. A gente já ganhou muitas doações de hortaliças, galinhas, como galinheiro ali, a gente também acaba usando as fezes para estar misturando com a terra, uma forma de a gente estar sustentando. Da própria colheita que a gente tem, as colheitas que não dão tão boas, tão benéficas, a gente acaba alimentando as galinhas porque elas adoram. Então, a gente acaba se sustentando de uma certa forma.
Hoje, na retomada, a gente pensa na retirada do Pinus. Todos nós sabemos quanto prejudicial é esse Pinus hoje dentro da área que a gente vive, não só dentro da área, como na ilha inteira, em Santa Catarina, né? Como tem nas pesquisas aí, de 100% da vegetação exótica do Brasil, 20% se encontra só no estado de Santa Catarina, então 20% da fatia do bolo do Brasil é muito grande, é muito problemático. Então, se todos soubessem aí como a gente pode estar fazendo para estar diminuindo isso, esse impacto que a gente tem, porque os invasores causam muito impacto, eles competem em espaço com o nosso nativo, né? Isso acaba fazendo com que a vegetação nativa, às vezes, diminua muito. Não só a vegetação nativa, mas sim a fauna, né? Porque os animais, eles necessitam das plantas, eles necessitam das frutas para estar comendo. E quando as frutas e as plantas não conseguem ter espaço no próprio local onde elas são nativas, elas acabam, infelizmente, morrendo, perdendo esse espaço por conta de não poder viver ali naquele local, porque a palha do Pinus tampou tudo. Desculpa. Mas é isso, pessoal. Acho que queria ver ali se a Juliana tem alguma pergunta aí, alguma coisa para a Helena ou para a mãe. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, mande aí. Márcio, Isaías, muito bacana. Eu estou acompanhando de perto um pouco esse reflorestamento, né? Esse processo das hortas aí no Quilombo. Tá ficando bem irado mesmo, bem massa. Vale muito a pena todo o esforço. E aí, Isaías, eu ia falar para você dar uma explicação para a gente do porquê que tem tanto pinus lá. Qual é a história desse pinus que, né, começou sendo plantado e tomou toda a extensão do parque, né? É uma espécie exótica que acho que muitos de nós sabemos disso, mas quem não sabe, o pinus, ele acaba abafando um pouco o solo, não dá espaço para as outras árvores nativas desenvolverem muito bem. E atualmente, ali na região do Parque Estadual do Rio Vermelho, acho que, não sei dizer porcentagem exata, mas muita coisa é pinus, né? A maior parte ali é pinus mesmo. Então, Isaías, se tu pudesse contar um pouco por que tem tanto pinus na retomada? Então, pessoal, essa parte do Pinus aí, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês aí curtirem aí o vídeo, né? Se vocês puderem estar curtindo aí o vídeo, vai contribuir bastante aí pro canal do pessoal aí, para estar ajudando aí. Então, se você puder estar curtindo aí, a gente agradece. Então, pessoal, a plantação não foi somente o Pinus, né? Muitas pessoas enfatizam só o Pinus, mas não foi só o Pinus que foi inserido aqui dentro das áreas do Parque Estadual do Vermelho. A gente tem também o eucalipto, o cedro canadense, né? São espécies que se distribuem pelo parque todo. Essas espécies que se distribuem pelo parque, elas tomaram cerca de mais 30% aí do parque, e cada vez ela vai aumentando mais, porque elas se proliferam muito rápido através do vento. Isso vem acontecendo. Algumas delas têm algumas sementes do tamanho de um grão de areia, e com um baita de um vento sul que a gente tem agora nesse frio aí, acaba levando elas para outros locais, lá para o outro lado do morro. Tem lá na ponta do morro, lá da ponta do morro vai para o Ratones, no Ratones nasce um Pinus, do Ratones pode estar indo para Santo Antônio, sabe? Então isso acaba se dividindo de uma forma muito rápida, assim que ele acaba se proliferando aí de uma forma bem ligeira. Então, conforme o parque foi se desenvolvendo, como eu falei no início da minha fala, antes de se tornar parque, era uma reserva florestal, por conta do pinus, do cedro e do eucalipto, na década de 50 ali, se tornou reserva. Como eu estava falando com meu tio hoje ali, com algumas pessoas que são nativas aqui da região, antigamente não se tinha isso. Era capoeira nativa, não se tinha pinos, não se tinha eucalipto. Hoje a gente vê eles desse tamanho que a gente vê, grande no parque, mas nem sempre foi assim. Daí o Henrique Berenhausen, que estava à frente desse trabalho na época, ele achava que uma das conspirações que ele tinha, né, ele achava que as dunas do Rio Vermelho fosse tudo para a Lagoa da Conceição. Então tem partes da Lagoa da Conceição hoje que é lodo, por conta de ser uma banheira de decomposição, né? Tudo que cai do morro, folha, galho, tudo se decompõe ali. Então é uma banheira de decomposição, mas tem algumas partes um pouco mais para frente, como a mãe citou ali no início, ali, lá para a ponta da Quitéria, tem um pouquinho mais de areia branca, um pouquinho mais de areia da praia. É um local mais tranquilo para tomar banho, por exemplo. Então,
nem sempre foi dessa forma como as pessoas veem hoje. Tem muitas pessoas que vêm morar na ilha, veio na última década para morar aqui e acha que o Rio Vermelho sempre foi dessa forma, que a Praia do Rio Vermelho é lembrada por ter pinos, né? Mas não, nem sempre foi assim. Então, alguém foi ali e plantou, sabe? Essa espécie veio de outro país, não é brasileiro. E, tipo, não é só uma espécie exótica. Para quem sabe do que eu estou falando, a gente tem as espécies exóticas, mas tem as exóticas que se enquadram como invasores. Então, o pinos, o cedro, eles se enquadram como invasores, que eles impedem com que as outras vegetações consigam sobreviver aqui dentro. Então, a gente consegue ver isso só entrando debaixo do pinheiral e andando. Parece uma área toda limpa, parece que alguém limpa aquela região, só que ninguém limpou. Tipo, é normal, por natureza do pino ser daquela forma, a palha dele cai como um cobertor, abafa o solo. Então, como outra planta vai nascer ali? Não tem como. Não tem como. Em outros locais, ele vive, mas só que é no local de origem dele. É onde ele é para estar, não aqui. Aqui ele se deu bem, beleza, ele se deu bem, só que ele impediu com que a vegetação nativa do local consiga estar sobrevivendo. Muitas pessoas acham que nós da comunidade não temos essa informação. Tanto que foi um dos contextos que deram para a gente, que a gente não estava por dentro desse viés, etc e tal. Mas é isso que a gente... Essa é a nossa realidade hoje. Não só do Quilombo. Não só do Quilombo da Martins. Tem muitas pessoas que usufruem da praia e poderiam estar vendo a praia ali com uma vegetação mais nativa, com muitos animais nativos. Só que a pessoa vai na praia ali hoje, tem bastante pinos, tem bastante eucalipto. A gente vai ver outras espécies exóticas. Então, tem pessoas que veem sagui e pensam que é bacana. O sagui está ali, você está dizendo que não tem nenhum animal, mas o sagui está ali. O sagui não é uma espécie nativa aqui também da nossa região. É uma espécie que está mais habituada a estar lidando com pessoas. Beleza? Ela vai interagir contigo se ele estiver ali. Só que ele não é nativo. Tem muitas pessoas que não têm essa informação. Daí acaba alimentando o bicho. O bicho vai estar ali pela praia. Daí vão dizer, como que não tem bicho ali? Se a gente vê, se a gente dá comida. Mas daí também não sabe esse outro lado da moeda. Aí a gente também tem dentro do parque as espécies endêmicas. Então, para quem não sabe o que é uma espécie endêmica, é aquela espécie que só vive naquele local, só foi encontrada ali. Então, até que outra pessoa encontre aquela espécie lá no meio da Europa, em outro local, ela só tem aqui. Então, a gente tem 2 espécies endêmicas aqui dentro da região. Tem ali na praia do Moçambique o lagartinho da praia, a gente tem a mimosa catarinense, que é uma flor nativa também. Então, é outra forma de estar prejudicando essas espécies endêmicas que nós temos, é o pinus estar inserido no local onde a gente vive hoje, trazer diversos prejuízos, né? Então, lá pela década de 50, eles inseriram esse pinus para fazer um laboratório de árvores para ver se iria dar certo. Então, foi um laboratório, como eu falei para vocês ali, era uma reserva, mas só que era um laboratório, era um experimento. Eles estavam fazendo uma experiência para ver se ia dar certo. Então, como uma prova disso é saber que eles plantaram pinos e não tinham essa informação que a gente tem hoje. Então, se fosse hoje, a gente teria essa informação, não inseria o pinus ali nesse local. Só que também tem outra coisa também a ser contestada nisso. Imagina se não tivesse o plantio desse pinus. A gente teria Rio Vermelho e Barra da Lagoa ou seria só um bairro? Teriam tomado conta desse meio todo aqui, se não tivesse tomado conta também. Então, tipo, é outra coisa a se contradizer também. Mas é isso, pessoal. É isso que eu tenho para falar. Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí, para mim estar lembrando aí, eu posso estar respondendo vocês. Vou passar a palavra para a Juliana de novo. Massa, Zazá, massa, obrigado. É isso aí mesmo, temos que falar sobre isso, né? Porque realmente o pessoal às vezes vai ali na praia do Moçambique, no Rio Vermelho, e acha que aquela vegetação é natural dali, né? E tal, e não é. Realmente foi um laboratório que desenfreou, né? Saiu do controle. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou jogar e vocês vejam quem sente mais vontade de responder, tá bom? Tem uma pergunta da Beatriz Zanini. Ela direcionou para o Isaías, mas eu acho que isso pode ser também algo que mais a Helena ou a Shirley podem estar querendo acrescentar algo. Ela perguntou assim: você acredita que a universidade tem algo para contribuir nesse processo da retomada? Pergunta da Beatriz. Vai, Ana. Então, eu acredito que a universidade, né, os alunos acadêmicos que ali estão, já vem contribuindo com a comunidade, tá?
Então, o processo da ocupação, de dar apoio, de ir nos lugares, inclusive, é uma grande contribuição até hoje, né? Assim como muitas pessoas aqui, você mesmo, né, Ju, seu professor orientador, e outras pessoas estão nos dando esse apoio. Só a gente está participando desse YouTube é um apoio, né? E tem várias pessoas aí da academia que estão sempre nos apoiando, né? Agora, os setores dentro da universidade, os professores, né? É outra diferença, assim. Mas a gente tem, sim, a gente acredita que eles podem contribuir muito mais, né? Do que estão contribuindo, até porque tem outros fatos que envolvem a academia aqui também, da Universidade Federal, mas a gente não vai entrar nesse contexto agora. Mas tem muito a contribuir, sim, já estão contribuindo, e podemos acessar vários tipos de parceria. O conhecimento da universidade para o Quilombo é muito importante para a luta, né? Para a luta é muito importante. Tem vários setores na universidade que falam sobre a luta do povo negro, que é muito bom dentro da comunidade também, né? Vir e abraçar. Então, essa é a minha resposta. Acredito que sim, já estão contribuindo. Massa, Helena, obrigada aí pela resposta. A gente tem mais perguntas. Eu acho que se mais alguém quiser somar em algum desses três temas que a gente acabou entrando, né? Da história, da parte jurídica e da sustentabilidade, se vocês quiserem completar mais alguma coisa, sintam-se à vontade. Se não, vamos entrar nas perguntas. Pode ser? Então, tem uma pergunta aqui da Joana Passos. Isaías, poderiam contar como está a relação da comunidade do bairro com o Quilombo? Talvez seja uma pergunta também que caiba para os outros também, se puderem responder. Então, conforme foi passando aqui o tempo de retomada, até mesmo antes disso, o preconceito sempre existe, sempre vai existir. Isso é evidente em todos os locais, né? Então, isso a gente vê quando começam piadas, quando você é o único negro da sala, quando eles passam uma história de um filme, né? Quando a professora de português e de história se juntam para botar um projeto de um filme para passar o mesmo ensinamento, né? Tá induzindo isso aos alunos. O neguinho que está ali, escravo do Brasil ali, ele é chicotado e ele parece com quem? Com a única pessoa negra da sala, porque ele é negro, o escravo que está ali é negro. Então, o preconceito já começa meio que nessa parte, né? Daí o professor tá ouvindo, tá vendo isso, não falar nada e deixar o aluno mal. Então, a gente já nasce com isso, né? Já cresce com isso é evidente. Então, todas as crianças negras aí têm passado muito sofrimento com o passar do tempo. Tem gente que diz que o racismo já acabou, só que isso não é verdade. O racismo, acho que, pelo contrário, cresceu muito, né? Nesse passar de tempo que a gente está de pandemia, as pessoas estão em casa, estão reproduzindo muito racismo, mas tem um retorno muito bom, né, em questão da comunidade. Tem pessoas que têm sim o racismo, a gente não tem nada contra elas. Se elas têm racismo, o problema é com elas mesmas que elas têm, então a gente não tem nada a ver com isso. Elas têm um problema com elas a resolver, não é com a gente não vai resolver o problema de ninguém. Só que a gente tem um retorno de muitas pessoas que estão contribuindo aí da comunidade, pessoas que estão procurando saber como que a gente conseguiu, será que alguém da família deles foi escravo também? Fulano da família, a gente tem uma parte mais escurinha na família, sabe? Então tem gente que acaba procurando a gente até mesmo para estar vendo se tem alguém na família que foi quilombola também, querendo saber essa própria história, como vocês conseguiram. A gente tem isso dentro do que a gente vive, sabe? Tem muitas pessoas que acabam contribuindo, até mesmo amigos, como nós somos pessoas que vivemos no Rio Vermelho a nossa vida inteira, é óbvio que a gente tem amizades aqui dentro do Rio Vermelho, aqui dentro da comunidade, né? Essas amizades que a gente tem aqui dentro são pessoas que muitas pessoas acabam contribuindo com a gente, e elas acabam falando para outras pessoas, pô, viu, fulano não tá fazendo tal coisa, ciclano tá fazendo tal coisa, e acaba nos ajudando dessa forma, sabe? Acaba reproduzindo o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente vem falando. Então, é isso que a gente espera das pessoas, sabe? Nossos amigos, que eles nos ajudem. Tudo bem, tem muitas coisas que a gente faz errado, tem muitas pessoas que fazem coisas erradas, só que ninguém é perfeito, sabe? Essa coisa de querer ser perfeito, ninguém vai ser perfeito. Todo mundo tem um erro, todo mundo tem um problema, então ninguém vai ser perfeito. Acho que
as pessoas não devem visar com quilombo como eu, vou até mostrar aqui a Helena, ou a minha mãe ali, ou fulano, ou ciclano do quilombo. O quilombo, ele não somos nós. Quilombo é a história por trás disso, são as pessoas que sofreram. É o coletivo, são todos eles que passaram esse sofrimento lá no passado. Então, quando alguém for pensar assim, pô, mas o Isaías está no quilombo, mas a Helena está no quilombo, foi envolver pessoal, a pessoa não pode estar fazendo isso. A pessoa tem que estar procurando estar apoiando essa luta, porque é uma luta legítima. Então, não é o meu nome que vai carregar, não é minha face que vai estar carregada ali, não é a face da Helena que vai estar carregada ali, nem o nome dela. Vai ser o nome do quilombo da Martins que vai estar sempre ali junto, né? Então, é isso que eu tenho para passar. A comunidade tem dado um retorno bom, a gente pede muito mais o apoio, né? Até mesmo todo mundo da ilha aí, ou do Brasil, se estiver assistindo aí, a gente pede o apoio de vocês. É muito difícil, muito difícil. Quando a gente envolve cor no Brasil, a gente acaba passando por diversos empecilhos. Então, quando a gente acaba colocando isso aqui no meio, que é a nossa cor, já tem muitas pessoas que dão 3 passos para trás. Isso é triste, né? A gente fica triste com isso quando a gente é uma pessoa honesta, quando a gente é uma pessoa certa, não faz nada de errado. A gente fica triste com essas pessoas, só que isso acaba nos fortalecendo para outras coisas na vida. Então, por isso que muitas pessoas acabam tentando nos impedir, só que tentar impedir vai ser pior, porque o que não nos mata vai nos fortalecer. É isso que eu tenho para passar para vocês, beleza? Alguma coisa? Fala então, mãe, que depois a Helena fala. O que eu tenho para dizer sobre a questão... O problema da retomada, em questão do pessoal apoiar ou não, é porque quem está hoje no camping do Rio Vermelho, que era uma das antigas casas do Vidal, são pessoas negras. Daí, quando você vê pessoas negras retomando aquilo que é delas por direito, a gente não pode esperar que a sociedade que ela aceite. A gente sempre temos, que nem os nossos ancestrais, que conquistar aquilo que é de direito nosso, mesmo muitas pessoas sabotando. O meu filho falou uma coisa agora que é muito bacana. Pessoas que começaram a entender o processo, que começaram a ver e começaram a nos apoiar. Por quê? Porque de todas as associações que já passaram pelo camping, que fizeram a gestão do camping, né, no caso a Vidal ali, é por causa das moradias mesmo nossas que são precárias, eles podiam errar, nós não podemos errar. Se em algum momento o Quilombo Vidal Martins errar em algo, nós aparecemos na mídia social, um monte de pessoas que são do contra vão para o Facebook detonar a comunidade, mesmo não tendo conhecimento da comunidade, mesmo não nos conhecendo, não procurando saber da nossa história. Mas por quê? Porque nós somos negros. Porque é difícil aceitar que nós temos direito de retomar aquilo que é nosso, de ir atrás daquilo que é da comunidade. Então, e uma das coisas mais difíceis, tá, gente, que isso é muito complicado, mas de uma certa forma eu entendo. Eu falo para as pessoas que não são da ilha, que vêm morar para cá, que vêm para Santa Catarina, para Florianópolis, principalmente, antes delas julgarem a comunidade, dizer a comunidade, ir atrás e não simplesmente julgar a comunidade, porque nós somos julgados, às vezes nós debatemos no Facebook com pessoas que não são daqui, a gente explica, a comunidade já está aqui desde 1700 e pouco, explicamos o processo, mas elas não querem saber. Elas querem saber que é uma área, né? Mas é uma área, é porque vocês vão fazer ali do camping uma favela, aquilo ali vai se tornar uma favela. Favela, entende-se que é coisa de preto. Então, é bem complicado. Mas tem as pessoas que, a partir do momento que elas vão entendendo o processo, que elas vão indo atrás, que elas vão buscando, que elas vão tomando conhecimento, elas chegam para nós e dizem, não, realmente, olha, eu falei com o Nativo, eu falei com isso, eu falei com aquilo, eu liguei para o INCA, para o Ministério Público, eu falei com fulano de tal, era a família de vocês que moravam aqui mesmo. Realmente, isso aqui era de vocês foram tirados daqui e tal. Daí elas começam a entender o processo,
compreender, e o mais difícil não é só entender o processo, porque às vezes a pessoa entende o processo, mas ela não aceita, ela não quer saber. Então, quando a pessoa entende o processo, ela aceita o processo, ela respeita a história, fica muito mais fácil para a gente. Então, é isso que eu queria deixar colocado aqui. Obrigada. Então, eu queria dar uma participação só nesse contexto do pessoal do bairro, se ele apoia ou não. Em uma luta, em toda luta, sempre tem uma divisão, sempre tem um pessoal que concorda e tem um pessoal que não concorda, principalmente na luta quilombola. A gente tem sim dentro do bairro muitas pessoas que concordam, que são pela luta, tá? A história do povo negro são histórias muito veladas, contadas desde a escola muito errado, né? Como o negro fosse aquele escravo que fugiu e apanhou porque é desobediente, não é contada a história verdadeira. Então, muita gente que não entende, não sabe da história, mas, claro, pelo que a mídia fala, ela vai marginalizar a história. Ela só vai apoiar a partir do momento que ela passa a entender a história do quilombo, que é um resgate histórico, que é um dever, né, do Brasil a ser cumprido com o povo negro, tá? Pela toda a sua luta, todo o sofrimento que o negro passou. E que aquelas pessoas que estão ali lutando pela terra não são invasores, não são pessoas que nem as grandes empresas que botam essas estruturas enormes, né? São pessoas de direito, pessoas que foram expulsas do seu território ou pessoas que estão ali lutando para voltar para o seu território. Então, há uma divisão sim, mas há muita gente dentro do bairro a favor da comunidade. Há muita gente que reproduz isso, que conquista outros públicos que são contra a comunidade. A gente tem o pessoal da capoeira do bairro que fala muito bem do quilombo, que abraça a causa do quilombo e vai trazendo outras pessoas. A gente tem pessoas que fazem formações em outras pessoas, que falam que o quilombo está ali por direito. Então, as pessoas que não apoiam o quilombo hoje dentro do bairro são pessoas que não sabem a nossa história. Até como é que se diz? Pessoas que são leigas na história. Então, julgam pelo aquilo que os outros falam, pelo que os outros reproduzem, e não pelo aquilo que elas conhecem, pelo aquilo que elas acreditam. Mas que podem vir, são pessoas que nos atacam também nas redes sociais, mas que podem vir até o quilombo, claro, depois da pandemia, porque a pandemia está feia, conhecer nossa história, conhecer nossa luta, saber por que estamos ali, por que estamos cobrando nosso direito. Nós somos pessoas de direito, né? E a sociedade é que marginaliza a luta do povo negro, a luta do quilombola. Então, a gente tem muita gente no bairro, professor de universidade, que também mora no bairro, que é da causa negra, que reproduz no bairro a nossa história, apoiadores universitários e não universitários também apoiam a nossa história. A própria Associação dos Moradores do Rio Vermelho, o presidente ali da MORV, também foi até o quilombo, conheceu a nossa história, também apoia a nossa história. Então, isso é muito importante para a comunidade. Tá? Só isso que eu tenho a contribuir. Márcia, Helena, muito obrigada aí pela palavra. Já que você mencionou, né, a situação aí da pandemia, a gente não pode deixar de falar disso, né? Estamos aqui online justamente por causa disso. Como é que está a situação do quilombo agora na pandemia? Como que era antes, né, na comunidade onde vocês foram, onde vocês moravam antes, né, antes de ir para a retomada, e como que isso é importante nesse momento, né? Como é importante vocês estarem na retomada e não lá amontoados naquele espaço de 700 metros quadrados na comunidade. Então, vou falar mais parte das crianças, né? Quero dizer para vocês que hoje as crianças se encontram num espaço muito bom, até mesmo algumas pessoas vão visitar, algumas vezes levando algumas coisas, as pessoas acabam vendo, as crianças estão sempre brincando, sempre se divertindo, tem bastante espaço. Acredito que por esse momento de pandemia até mesmo as crianças estranham um pouco, né? Elas também estranham, estão começando a perguntar para a gente por que eles não vão mais ver o colega na escola, por que não estão mais pegando a van para ir para a escola, por que está assim. Acredito que isso é no Brasil todo, para todo mundo, né? Isso é o resultado que a gente tem da pandemia nas vidas pessoais aí. Só que a gente está tentando dar então uma vida melhor para eles. Estamos tentando ali mostrar para eles como é que é plantar uma árvore, sabe? Para estar ajudando esse processo de retomada que a gente tem hoje. Não seria algo real que a gente passaria aqui em casa, onde a gente está agora. A gente está onde a gente vive, né? Por conta de internet.
que lá no camping, lá hoje na Retomada, a gente não tem um modem de internet. Aqui, onde a gente vive, onde a gente vivia, no caso, a gente tem internet, daí a gente veio para cá. Mas lá onde a gente se encontra todas as crianças no momento, elas estão brincando, porque abriu um sol depois desse frio. Se fosse aqui, onde a gente está vivendo agora, estaria todo mundo dentro de casa, por conta do frio, de viver de um lado de um banhado, por conta da umidade, por conta de estar todo mundo amontoado, e por conta das crianças serem os maiores reprodutores desse vírus, né? Porque as crianças não sabem estar lidando com isso que a gente está passando no momento. Está lavando a mão, está passando álcool, está usando a máscara. A criança, a gente não tem como estar evitando que ela vai tirar a máscara, porque ela vai estar brincando. A gente não tem como evitar que ela vai pegar um boneco e vai brincar no chão, onde pode ter passado uma pessoa que estava contaminada e vai para dentro de casa, abraça o vô, abraça a avó, e como é que o vô e a avó não vai abraçar uma criança pequena dessa e, tipo, vivendo bem, sabe? Não tem como a gente não querer abraçar e não querer estar lidando com as crianças. Não tem como a gente estar dizendo para elas que não dá para abraçar o avô. A gente já tentou de diversas formas tá nessa falatória, né? De estar dizendo para eles aí, não pode tocar no vô, não pode tocar na avó quando estiver brincando antes de lavar a mão, antes de passar um álcool na mão. Só que para eles entender isso é muito difícil. Então a gente tem que estar bem atento, bem em cima. Foi isso que acabou mudando um pouco do que a gente tinha aqui, o que a gente está vivendo hoje lá na Retomada. Por exemplo, lá na Retomada a gente vive só nós ali dentro do camp da Retomada, né? Aqui a gente já viveria com outras crianças, o vizinho, daí de vez em quando, se o vizinho, criança passasse, a gente já colocaria para brincar, como vocês podem ver que está acontecendo no Brasil inteiro, eles estão brincando juntos, etc e tal, a gente diminuiria essa nossa cautela que a gente tem hoje na Retomada. A nossa preocupação está bem grande, da família inteira que nós temos, a preocupação está bem grande, mais por conta dos idosos, né, que são as pessoas de risco aí, então a gente está dando mais aí cuidado para eles, a gente está focando neles, nessa parte de pandemia. Claro que se alguém ficar ruim, a gente vai estar dando ali um pouquinho mais de atenção, só que no momento, como não tem ninguém doente, está todo mundo bem, a gente está dando atenção mais para os idosos, até mesmo por conta que não adianta a gente estar ali tentando buscar a nossa titulação e falecer um idoso por coronavírus, né? Que ele não vai chegar a ter a terra titulada. Isso para nós não é algo benéfico, é só prejuízo. Então a gente quer que dê tudo certo, a titulação venha antes mesmo deles falecerem, né? E que não seja por coronavírus, que seja por motivos ali de idade, né? Então é isso que eu tenho de contribuir nessa fala aí da pandemia. Se a Helena quiser falar alguma coisa, contribuir com alguma coisa... Não. Se a mãe quiser contribuir com alguma coisa aí também, e se tu quiser falar mais alguma coisa aí, Juliana, perguntar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Eu vou contribuir. Eu vou dizer assim que nós temos dentro das comunidades quilombolas a educação escolar quilombola. E daí o que acontece? Eu vi nas reuniões que a gente teve que as comunidades quilombolas aqui de Santa Catarina, acho que a única que não pegou coronavírus, até onde eu sei, foi a Vidal Martins. Então, eu acho que o local onde nós estamos agora, pelo fato dos banheiros, que era uma das preocupações que se tinha lá, né, na antiga moradia da comunidade, é um local muito bem apropriado, porque nós temos espaço, o ar circula muito bem, o meu filho falou anteriormente, tem espaço para as crianças brincarem, tem espaço para os idosos, né, se distraírem. Eu acho que essa retomada salvou mesmo os idosos da comunidade, depois de ter perdido, né, a minha tia. A gente conseguiu, né, devido ao espaço da retomada, fazer com que o posto de saúde fosse lá aplicar vacina H1N1 lá na retomada, aplicar nos idosos, nas crianças, né? Porque tinha assim, um espaço, porque se fosse na nossa antiga moradia, a gente não conseguiria. Tem bastante pia para as crianças poderem estar lavando a mão, isso também é algo muito importante. Tem parquinho para elas brincarem, sabe? A gente não fica tudo respirando o mesmo ar que, com certeza, ali na nossa antiga moradia seria isso, todo mundo dentro do mesmo espaço, principalmente no momento de chuva, né?
Então, só o fato de ninguém ter pegado coronavírus e o fato de termos um espaço muito bom ali, que estamos utilizando da melhor forma possível, isso, para nós, com toda essa doença, com todo esse vírus que está ocorrendo mundialmente, que a gente sabe que está ocorrendo no mundo todo, mas isso para nós já é uma vitória, sabe? É uma vitória que, apesar de não ter vacina, mas nós temos condições agora da gente estar se prevenindo, né, desse vírus. Essa é a minha colocação. Massa, Shirley. Bom, agora eu acho importante reforçar, né, que o pessoal que está acompanhando aí e pode apoiar a comunidade com doações, né, que faça uma doação aí no lugar da inscrição, que temos já no encontro presencial, que faça uma doação aí para o Quilombo, para a gente estar conseguindo ajudar mesmo distante, né? Que todas as doações vão direto para o Quilombo e eles vão usar da forma que for melhor para a retomada. E compartilhar o material que a gente está disponibilizando nas redes, né? Tem alguns vídeos aí sobre como era antes da retomada e como está sendo agora. E eu vou seguir, então, mais umas 3 perguntas, gente, pode ser? Acho que vou colocar até umas 5 horas da tarde, tá massa para vocês? Pode mandar nas perguntas aí que rolar. Acho que tiver algumas perguntas ali, bastante pergunta, pode mandar tudo aí que tem. Tudo certo. Boa. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana Souza. Ela perguntou assim, como tá a escola do Quilombo, né? A educação e alfabetização. Acho que essa parte é melhor passar para a Shirley, que a Shirley está mais à frente dessa parte da educação quilombola, ela responde melhor. Então, Juliana, aproveitando a oportunidade, né? O que aconteceu? A gente, no começo de toda essa pandemia, as comunidades quilombolas têm um GT, que é o grupo de trabalho, que todas as comunidades quilombolas de Santa Catarina, elas participam desse GT. Então, elas se reuniram e mandaram um ofício lá para o secretário de Educação, dizendo, né, que com toda essa situação da pandemia, que não teria condições, né, de fazer, né, de dar continuidade a esses trabalhos, até porque tinham comunidades que não tinham nem energia elétrica, daí precisava de internet e tal, a gente viu que a situação estava bem complicada. Daí o secretário de Educação vai e ele manda um ofício dizendo que assim que as aulas presenciais retornassem, que a gente teria que repor todas essas aulas, beleza? A gente chegou em junho, próximo a julho, a gente viu que não iria retornar, todo mundo ficou muito preocupado, então, junto com a sede, né, a Gered, que fizeram 3 propostas para as comunidades para poderem aceitarem uma dessas propostas para estarem retornando às aulas. E a Vidal foi uma de que mandou uma proposta lá de reposição de aula, tal, revalidar e etc. Só que, há 2 semanas atrás, nós fomos surpreendidos com outro ofício do secretário de Educação dizendo que as comunidades quilombolas estavam reprovadas. E daí a gente pensou, pô, mas o primeiro ofício dizia que era para repor aula. O segundo ofício está reprovado. E cadê a pedagogia da alternância? A qualquer tempo, ou seja, para fazer uma colheita no campo, para-se e depois continua. Deu problema, Deus sabe, o calendário conforme é a comunidade. No caso dessa pandemia, é mais complicado. Por quê? Porque como é que tu quer que se tenha uma aula se é uma pandemia, não existe uma vacina, o pessoal era começo de tudo, o pessoal não estava adaptado, não está acostumado com isso, e o cara vai e responde dizendo que não, peraí, eu aceito, tal, mas vamos repor. Todo mundo ficou tranquilo, todo mundo ficou descansado. Todo mundo faz lá o planejamento para reposição de aula, bonitinho, tudo certinho. E depois ele manda um ofício sem consultar as comunidades, porque daí tem a Convenção 69, que é a consulta às comunidades quilombolas, povos tradicionais, indígenas, etc, etc, dizendo que a comunidade quilombola está reprovada. O Estado todo está reprovado ou é só o Quilombo que está reprovado? As crianças que não assistiram aula durante esse tempo no Estado,
porque não tem computador, porque não tem um espaço adequado, porque os pais não têm condições de pagar a internet, todas as crianças estão reprovadas? Como é que a gente fica... na verdade, eu vou até deixar algumas perguntas aqui, né? Diante dessa situação. A educação escolar quilombola acontece, né, dentro Antes era ali na Polícia Ambiental, né? Foi cedido ali um espaço para que a gente viesse estar utilizando essa sala. Vou dizer que nós fomos muito bem acolhidos. E depois, quando teve a retomada, houve-se a necessidade de se fazer na retomada por causa da questão do ônibus, que era ruim, sabe? Porque nós tínhamos que pegar o ônibus da Lagoa, tudo retomada, daí a gente ficou um tempo ali, e logo em seguida veio a situação lá do coronavírus, mas mesmo assim, como nós temos professores que são da comunidade mesmo, lá Vidal Martins, nós temos um total de 4 professores, e eu, no caso, sou coordenadora, a gente continuou fazendo trabalhos ali da escola dentro da retomada, até porque nós moramos na retomada, então nós não estamos indo contra um decreto de estar ensinando, né, as pessoas que estão ali dentro a dar continuidade o trabalho que já vinha sendo feito. Então, a gente continua ensinando eles, tal, tanto na questão da plantação, com o apoio do Isaías, com toda a luta da Helena, de todo o pessoal que está lá, que sabe, se empenha ao máximo para estar fazendo. Então, a gente organizou a escola naquele espaço. Então, nós se adaptamos por ali. A educação escolar quilombola, ela já formou 2 turmas de ensino médio, uma turma de nivelamento e uma de fundamental. 5 alunos foram para a universidade, né, que isso foi bem bacana. 5 alunos foram para a universidade, o restante, os alunos que estão vendo, né, que iriam se formar agora no final desse ano, que seria o ensino médio, que iria estar se formando, está bem triste, né, porque queriam estar cursando e, no fim, foram reprovados, mas a gente também já fez uma manifestação no Ministério Público essa semana, a Associação Quilombola fez, pedindo para que o Ministério Público que ele venha tomar providências quanto isso, porque nós não vamos aceitar que uma comunidade quilombola, que já teve todo um acesso reduzido à educação pelo fato de morar longe, pelo fato de ser discriminado dentro das escolas, por questão de racismo, por fome, etc., etc., venha no momento de uma pandemia levar 0, que está lá 0, no ofício dele está 0, levar nota 0 e ser reprovado. Isso nós, como remanescentes, nós não concordamos. Os nossos professores também, eu fiquei muito feliz porque a gente recebeu o apoio deles, né, os professores da comunidade e os que não são da comunidade também, não aceitaram, não gostaram. A gente está se mobilizando para que o Ministério Público possa estar fazendo alguma coisa. Mas a educação escolar quilombola, para mim, é uma educação excelente, tá? Excelente, por quê? Porque a gente escolhe os conteúdos, a gente aprende o que é do quilombo, o que é da comunidade, as nossas tradições, o nosso cultivo, todo, né, os saberes dos mais velhos, a gente ouve eles, envolve eles na educação, envolve as crianças quilombolas também dentro dessa educação. Nós temos lá os nossos calendários, né, que são nós mesmos que organizamos os nossos calendários. Então, assim, para mim é ótimo. Tirando esse golpe, né, que foi um golpe de secretaria, vamos colocar assim, o resto é excelente. Massa, Shirley, obrigada. Muito esclarecedora. Importante, né? Muito importante esse tema da educação dentro das comunidades quilombolas, né? A educação quilombola é importantíssima para essa luta seguir firme. A juventude aí tem muito a contribuir. Bom, tem uma pergunta aqui da Grazi Ramos. Ela pergunta assim: vocês pretendem incluir a comunidade do Rio Vermelho nesse espaço? Por exemplo, antes, enquanto parque, eu e minha família íamos muito ao local. Agora não sei se é permitido. Pergunta da Grazi. Então, respondendo a Grazi,
O camping ali do Rio Vermelho, a gente está na retomada hoje, ele ficou parado durante 3 anos, daí eu não sei como é que tava ali para estar passando, só que durante esse tempo, até mesmo a gente foi lá fazer uma revisão da área lá, a pessoa que era responsável pelo espaço na época, ela nos disse que o pessoal entrava ali, quebrava tudo, estava tudo quebrado, com esses 3 anos que a gente teve aí parado. Muitas pessoas, muitos pescadores locais, até mesmo muitas pessoas que a gente conhece, param o carro ali, colocam a máscara e passam para a praia. A gente não tem problema nenhum com essas pessoas que passam ali, que utilizam esse espaço, sabe? A gente é bem tranquilo em questão a essa parte. A gente só pede para o pessoal não parar ali, dentro da área onde a gente fica, onde a gente está transitando, por conta desse vírus que a gente passa no momento. Após isso, eu não sei como é que a gente vai fazer conforme isso for, porque como é uma titulação, né? Se sair a titulação ali, a terra for nossa, a gente vai decidir da forma que a gente quiser, se vai acontecer a gestão do camping, se não vai, se vai existir o camping, se não vai. Por quê? Porque camping existe na gestão do Estado, na posse do Estado. Só que como a gente fala em terra quilombola, que é a nossa terra, como a gente tem um relatório que comprova que é nosso, uma vez aquilo nosso, nós decidimos como vai ser. Então, é uma coisa que a gente não vai pensar agora, não vai responder agora isso da forma mais esclarecedora que você poderia querer, só que a gente pode estar vindo responder isso novamente após uma vez titulado. Se titular, a gente vai poder estar pensando nisso aí. Daí a gente não vai saber como é que vai ser, porque está rolando na justiça, mas no momento só pode estar passando para a praia. E até mesmo na praia tem um decreto que não pode estar, né? Só que a gente não pode impedir ninguém de estar passando por ali. Aí cabe às autoridades estar multando essas pessoas. Beleza? Se tiver mais alguma pergunta aí, vai mandando, Gil. Beleza, Isaías, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Juseira, que ela pergunta assim: a gestão da Cepagro no camping do Rio Vermelho contribuiu para o quilombo no tempo em que teve projetos ali, na época que a gestão do camping era da Cepagro? Eu posso responder? Então, eu lembro que na época que foi a gestão da Cepagro, a comunidade ela pôde participar, né, de algumas, teve ali alguma formação de compostagem, eles convidavam a comunidade. O nosso relacionamento com o pessoal da Cepagro era bem bom, tanto que as festas do Quilombo que nós conseguimos fazer foi na época que a Cepagro estava, porque senão a gente chegou lá, conversamos, fomos muito bem atendidos. A princípio a gente foi apreensivo, né, porque todo mundo falava do Quilombo Vidal Martins, e como que lá já vem o Quilombo, vai querer pegar o parque, o Quilombo que é o parque, o Quilombo que é isso, a gente tinha essa visão da gente. E quando a gente chegava ali para conversar com eles, não, era bem tranquilo, eles, atendiam a gente muito bem. A gente participou de alguns eventos que tiveram ali, até quando essa moça, que o Isaías respondeu anteriormente, que eu não lembro o nome dela agora, falou ali da questão se ela poderia estar utilizando, né, o camping ou o parque. Eu até fiquei surpresa, porque a gente sabe que o camping ali, para utilizar, tem que se pagar, né, para estar utilizando, né, ou se não, só quando tinha eventos, daí poderia ir no evento, né, ou para passagem para a praia, mas para te ir, ficar ali, pelo menos para nós, quanto comunidade, nunca deixaram, porque a gente já foi e não foi permitido. As outras áreas do parque é a mesma situação, né? Escoteiro, está lá fechado, a polícia ambiental tem lá o acesso para a trilha e tal, para passar para dentro tem que ter autorização também, então não tem essa utilização que eles falam, né? Que eu não entendo de que forma que se utiliza, né? Mas tudo bem. E o camping é aquilo que eu falei, acesso para a praia, se tu tiver, né, pagou lá R$ 25, digo na época que era camping, tá, gente, não agora, tu poderia utilizar tudo, se tu não pagasse, tu não utilizava, então, mas assim, em questão a ser pago, já dizendo, né, que eu fiquei com isso encucado, porque o povo, né, fala porque a gente usa o parque, mas eu digo, mas que parte? A praia, né, porque o resto ali, tudo é pago.
Mas aí eu digo assim, respondendo a questão da CEPAGO, a CEPAGO vem nos ajudando muito e, de uma certa forma, ainda vem, tá? Nos ajudando bastante. Então, é isso que eu tenho para contribuir. Obrigada. Boa, Shirley. Obrigada. Obrigada também aí, Isaías e Helena. E uma pergunta aqui do idade de usar os recursos madeireiros dessas plantas invasoras para gerar renda para a comunidade quilombola. Eu acho que o Isaías pode responder um pouco melhor aí também sobre a questão de estar retirando esses pinos, como é que seria viável e possível estar fazendo isso como geração de renda aí para a comunidade. Então, eu não sei como terra quilombola ainda, né? Porque na nossa realidade a gente não tem ainda a titulação, a gente não vive ainda esse processo. Só que no momento que a gente vive agora, a gente está dentro de um parque, né? Que é uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação está na Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais lá de 98, que a gente não pode estar fazendo a retirada desse pinos, nem mesmo uma pinha a gente pode estar retirando de dentro dessa área do parque, a não ser as áreas que são áreas de manejo. Hoje, na região que a gente está ali, dentro do camping do Rio Vermelho, é uma das áreas de manejo do IMA, do Parque Estadual do Rio Vermelho, da gestão deles. Então, tem um plano de manejo, como eu enfatizei bastante agora. Esse plano de manejo está sendo feito um estudo como será feita essa retirada desses pinos, qual é a forma mais viável e menos precária para estar fazendo isso com que seja algo bem benéfico, que venha trazer também benefícios para a comunidade, né? Como é um parque que está aqui dentro da área, que traga alguns benefícios para a comunidade do Rio Vermelho. Só que, como vocês sabem, né, alguns moradores do entorno, o plano de manejo ele está aí embolado com o passar de um tempo. O plano de manejo, ele no máximo deve se passar em 6 anos, né, do estado. Só que o plano de manejo aqui já passou mais de 10 anos aqui do Parque Estadual do Rio Vermelho e ainda não saiu. A gente está no aguardo aí, esperando. Acho que não só eu, muitos moradores aqui do Rio Vermelho estão esperando. Só que essa retirada do pinos não é real ainda, não é real se beneficiar do pinos por conta dessa Lei 9.605, de Lei de Crimes Ambientais, que se enquadra para todos os crimes ambientais que a gente tem, até mesmo as queimadas. Então, a gente aqui do Quilombo Vidal Martins, nós não queremos estar participando desses crimes, né? Nós queremos estar enquadrado dentro do que é certo. Então, hoje a gente não pensa em se beneficiar com o pinos. Agora, uma vez retomada, se mudar alguma questão ali de unidade de conservação ou não, ou área de gestão ou não, aí sim, aí a gente está pensando nisso, mas não é algo que você respondeu hoje, porque hoje a titulação não é nossa realidade. Nossa realidade hoje é retomada, estamos aguardando a titulação ainda, esperamos que seja esse ano, só que enquanto a titulação não vir, a gente não vai estar pensando em se beneficiar em nada por conta dessas leis aí. Então, como eu estou dizendo para você aqui, o Quilombo Vidal Martins está se enquadrado dentro das leis, beleza? Então, só para somar, gente, a gente está ansioso sim para retirar aqueles pinos, porque os pinos não é só para recurso financeiro, mas os pinos, eles impedem de vir a plantação nativa, de a gente fazer nossas hortas e ter produtos sem veneno. O pino está envenenando o solo, então parece tirar o pino. Mas não para vender o pino para madeireira nenhuma e nem para produzir geração de rendas. Isso ainda não existe dentro da comunidade, tá? O pino que você tira, você planta uma árvore nativa, você planta uma árvore que dá frutos, né? Não aqueles pinos que prejudicam todo o solo, que envenenam o nosso solo. Então, enquanto as pessoas estão interessadas em saber o valor dos pinos, nós estamos interessados em plantar alimentos, tá, orgânicos que a gente possa vender, que a gente possa também doar para muitas pessoas. Então, o interesse agora não é o valor que tem os pinos, o interesse agora é o valor que tem a nossa saúde, porque nós estamos sendo envenenados. Hoje em dia, a causa das maiores doenças são produtos que têm agrotóxicos, produtos que contaminam o nosso organismo. Então, se você falar assim, ó, a retirada dos pinos é um valor muito histórico retirar um pino, porque foi tirada a nossa plantação histórica, para plantar o pino. Então, o valor que ele tem, o valor da madeireira, porque as pessoas só precisam de comércio, em comercializar as coisas. E nós pensemos em reflorestar as coisas. Então, se a gente vender o pino, nós vamos vender o pino para comprar semente, para reflorestar cada vez mais.
Porque para reflorestar aquele espaço todo, vai precisar de muito dinheiro. E é assim que a gente vai utilizar os pinos. Boa, Helena, Isaías, obrigada aí pela resposta. A gente tem uma última pergunta aqui, do Horizonte Antiespecista. Perguntou assim: eu gostaria de saber sobre a multa Mudo, Ju, que... tá mudo. Oi, agora eu acho que eu não tô mais. Voltou? Voltou. É uma pergunta do Horizonte Antiespecista. Ele perguntou assim: eu gostaria de saber sobre a multa que o Estado levou por racismo institucional. Quando vocês vão receber o valor dessa multa? Estão enrolando vocês de novo? Então, tudo é um processo, né? Ainda está rolando. Eles estão no direito deles de estar recorrendo isso, assim como nós também temos o nosso direito de estar recorrendo, né? Tudo é um processo, um caminho de formiguinha aí. Então, pode ser a palavra enrolando, pode ser não enrolando, pode ser como vocês quiserem interpretar. Vocês sabem como essas coisas funcionam, né? Tudo anda bem devagar. Só que no momento ainda está rolando, recorreram, vai demorar mais um tempo para isso estar sendo subjugado. Boa, Isaías. Bom, gente, as perguntas eram essas. Eu me lembrei, acho que agora tem umas fotos aqui da horta, Isaías, se tu quiser falar um pouco sobre isso, eu posso mostrar as fotos e a gente pode ir caminhando para o fim. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Mostra a horta aí para o pessoal ver o trabalho que a gente já vem fazendo lá dentro do território. Então, pessoal, agora vai passar ali umas fotos ali do território que a gente está agora, lá na retomada, algumas fotos de algumas partes da horta, né? Talvez a câmera não esteja muito boa, só que a gente tirou a foto com o que deu ali, com o celular que deu, e da forma que deu. Mas daí pode rodar aí. Será que vai rolar? Tá rolando? Vai. Já vou? Uhum. Não rola, Ju? Não, né? Mas eu posso explicar se quiser. Tá rolando as fotos aí para vocês, é isso? Não. Não? Mas é isso, pessoal. Se vocês não puderem ver as fotos aí, não deu certo, mas tem lá um Instagram lá. Lá no Instagram a gente tem várias divulgações que a gente fez pedindo o apoio aí de vocês aí. Peço aí a colaboração de vocês lá na petição que a gente tem na bio, lá do Instagram. Vocês podem estar tirando mais dúvidas lá se vocês quiserem, porque lá a gente está no dia a dia presentes, né? A gente agradece muito o apoio de vocês até agora, com que vocês estivessem nos assistindo. É muito importante a história que a gente veio trazer hoje. Primeiro quilombo de Florianópolis. Não vou dizer o único. Estou dizendo aqui para quem tem vontade de conhecer sua história aí. Pode ser que essa família tenha um quilombo, você não sabe. Então, você pode estar buscando aí a sua história, está buscando aí as suas raízes, beleza? Então, a gente agradece aí muito. Não esqueçam de curtir ali, por favor, para ajudar a gente aí, se inscrever no canal deles aí também, porque tá bem bacana as rodas de conversa. É muito interessante a gente estar por dentro desses assuntos para contribuir mais na nossa forma de ser seres humanos mais conscientes. Então, muito obrigado aí, pessoal. Massa, Isaías.
Gratidão eterna por esse espaço de conversa. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas, né? Acho que o pessoal aqui de Floripa também tá perto, mas não estava conhecendo muito bem. Teve a oportunidade agora de entender um pouco mais sobre essa luta que acontece dentro da nossa cidade, né? Agradecer aí a Shirley, a Helena, por estarem somando também nesse espaço. Todas as falas foram muito, muito importantes, muito esclarecedoras. Todo o nosso apoio aí para vocês. E queria reforçar, então, que estamos no Quinto Ergaçu, nossa segunda live aí, protagonizada aí pelo Quilombo Vidal Martins. E lembrar que amanhã, às 19 horas, a gente vai ter um espaço de cultural. Vou deixar agora um momento aí para o pessoal se despedir. Fico por aqui, gente. Muito obrigada por nos acompanharem. Fiquem por dentro dessa luta. E não se esqueçam de apoiar o Quilombo Vidal Martins através das doações e assinando a petição que está sendo compartilhada aí. Muito obrigada, gente. Quero agradecer a todos e a todas, né? A Ju, principalmente, né? O pessoal que deu todo esse apoio, o pessoal da organização, que eu sei que não foi fácil, né? No comecinho ali foi bem complicado. O pessoal que está nos assistindo, que acompanha a nossa luta, os nossos apoiadores, né? Que estão sempre junto com a gente no momento que a gente precisa, que a gente pegou fogo, qualquer necessidade, eles estão lá dentro da retomada, nos dando força, nos auxiliando. Tem mandado doações para a retomada, tem ajudado o que pode. A gente sempre diz que qualquer coisa que vinha, seja um açúcar, um arroz, não importa, venha somar dentro da comunidade. Quero agradecer também essas pessoas que estão doando, sabe? Quero agradecer por vocês entenderem, né? Tirar um momento de vocês entenderem um pouco da nossa situação, da realidade da comunidade. Quero pedir para todos aqueles que puderem, né, estar nos apoiando, que venham nos apoiar, que venham ajudar a comunidade, porque todos sempre vão ser bem-vindos, muito bem recebidos, tá? Para conhecer a Vidal Martins. Claro, nesse momento de pandemia, a gente sabe que é um pouco complicado, né? Porque nós temos que ter mais cuidado com os mais velhos e principalmente com as crianças, né? Que são os que a gente mais dá atenção dentro do quilombo, então, e a gente sempre tem esse um pouco mais de cuidado. Mas, assim, eu quero agradecer por tudo. Foi bom ter falado, foi bom ter ouvido, foi bom ter respondido, né, todas as questões, eu acho super importante isso. E agradecer a todos mesmo. Obrigado pelo espaço, obrigada por tudo. Valeu, gente. Valeu, Shirley. Então, pessoal, a Helena já se retirou. Fazer um agradecimento aqui por mim, por ela. Obrigado pela oportunidade aí de estar participando aí, de estar podendo ser o assunto principal aí do Quinto Ergaçu aí. Queria dizer para vocês que a gente está vivendo no modo mais saudável possível lá na retomada, sem agrotóxicos, só no uso de biofertilizantes. Estamos fazendo minhocário, estamos trabalhando com compostagem. Estamos fazendo tudo isso acontecer, galera. Se vocês puderem estar acompanhando ali no nosso Instagram, a gente agradece muito. É um apoio que a gente está precisando de vocês. Até uma forma de vocês poderem estar mais presentes, porque a gente acaba colocando as coisas ali, informações, tudo, até mesmo alguma necessidade que a gente tem, está pedindo alguma coisa, a gente coloca ali no nosso Instagram. Então, se vocês puderem estar ali participando, até mesmo das coisas que a gente bota, de ter perguntas, etc. e tal, vocês podem estar participando por ali, porque é algo que vocês devem estar presentes, porque é uma história que eu tenho certeza que vai ficar marcada na ilha. É algo que daqui a alguns anos vai ser contado para as crianças da escola que tem um quilombo, que viveu um quilombo aqui na nossa ilha de Florianópolis. Hoje não tem, infelizmente. Só que daqui a alguns anos pode ter, então se vocês puderem estar ajudando na construção desse viés aí para a gente poder estar indo para frente, estar somando, estar subindo todo mundo junto, até mesmo aí quem é mais envolvido nas questões de agroecologia, aí nessa parte aí mais tornada para o meio ambiente, é algo que a gente também está querendo somar muito, e isso
como quem gosta de ajudar, gosta de contribuir nessas ações aí, sabe que a gente faz tudo junto e tá todo mundo sempre se ajudando, né? Nessas partes de questões do meio ambiente. A gente só está aqui para querendo somar com vocês e também querer aprender com vocês, que ninguém sabe tudo. Então, se vocês puderem estar aí ajudando a gente, contribuindo, toda contribuição é bem-vinda. Fica aqui, então, as minhas palavras. Desculpa se eu agredi alguém verbalmente aí em alguma fala que eu fiz. E peço para vocês aí tá participando do próximo encontro aí, então. Tamo junto, galera! Irado, irado, muito massa. Valeu, pessoal aí que esteve presente. Eu vou reforçar só que essa live vai ficar gravada no nosso canal. Então, compartilhem o link, espalhem essa ideia, espalhem essa luta. Vamos falar sobre isso, porque Floripa tem quilombo sim, isso tem que ser dito e dito muitas vezes, né? Então, vamos reforçar essa luta e apoiar aí da forma que cada um conseguir. É isso, galera. Fico por aqui, valeu. Obrigada, Isaías, Helena, Shirley. Tamo junto. Até mais. Obrigada, gente.